Trazemos hoje exemplos da utilização das células estaminais. As células do sangue do cordão umbilical, e não só, são já usadas no tratamento de mais de 80 doenças e hoje vamos conhecer a possível aplicação com a ajuda da convidada da Ana Luísa Silva. Através da criopreservação é possível que as células estaminais estejam disponíveis a qualquer momento. Basta que sejam descongeladas para posterior utilização no tratamento de várias doenças. As células do sangue do cordão umbilical e não só já são usadas no tratamento de mais de 80 doenças e a investigação neste campo não para. No Saúde em Dia recebemos agora Bruna Moreira, investigadora do Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Crioestaminal. Seja muito bem-vinda ao Saúde em Dia. A investigação neste campo, de facto, não para. E há uma investigação que nos salta à vista, que vem, se não estou em erro, dos Estados Unidos, de um adolescente de 16 anos que, através destes tratamentos, teve assim uma recuperação quase um milagre. Bem, é verdade. Na verdade, este caso não veio dos Estados Unidos, veio de um país asiático. Em todo o caso, realmente foi uma recuperação, como disse, quase milagrosa. Um jovem de 16 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória súbita, tendo estado realmente numa situação crítica. Ele não conseguia andar, não conseguia sequer respirar de forma independente e recebeu 4 tratamentos com células estaminais do tecido do cordão umbilical. E esses tratamentos, combinados com um programa de fisioterapia personalizado e intensivo, conseguiu recuperar toda a sua mobilidade, toda a sua capacidade cognitiva e, no fundo, conseguiu recuperar a sua vida. Não é? E a respeito destas lesões, poder-se-ia falar de paralisia cerebral ou não era o caso? Neste caso não, foi um caso de... É uma doença com um nome um pouco mais difícil, encefalopatia hipoxicosquémica, tem que ver com a falta de irrigação cerebral, de irrigação e de oxigênio. Oxigênio, sim. Sim, ao cérebro, a quando da paragem cardiorrespiratória que esse jovem teve. E neste caso, o tratamento combinado aqui fez toda a diferença, ou seja, foi preciso também implementar aqui um programa de fisioterapia para ajudar, enfim, que a recuperação se desse em todos os campos. Sim, exatamente. A fisioterapia já faz parte da terapêutica convencional para estes casos e noutros casos, também da AVC, por exemplo, mas não é o suficiente. E esta recuperação deu-se em quanto tempo, mais ou menos? Tem ideia? Alguns meses. Passado um mês, ele já conseguia ter alguma força, portanto, uma melhoria na postura e já se via uma maior força para se conseguir levantar, por exemplo. Muscular. Sim, do tronco. Depois começou a conseguir deslocar-se com canadianas e depois, de facto, conseguiu voltar a andar e fazer a sua vida normal. E que tipo de células é que foram usadas especificamente neste caso? Tem Neste ideia? caso, sim. Neste caso foram utilizadas células obtidas a partir de tecido do cordão umbilical. Até porque essa não é a única fonte, mas é um assunto que vamos também desenvolver mais à frente. Relativamente a esta questão, a investigação não para, como referi no início, está em andamento e é importante também, nestes casos, ir buscar as boas experiências, ir buscar as boas práticas e, recentemente, Portugal recebeu um nome grande desta área, numa reunião que foi também muito importante. Pedia para nos explicar quem é esta inspiração, no fundo, que vocês também seguem, que trabalho é que ela desenvolve e que reunião foi essa que a trouxe cá a Portugal? Realmente esteve cá uma das maiores especialistas na área do sangue e do tecido do cordão umbilical, a doutora Joan Kurtzberg. É uma especialista que trabalha nos Estados Unidos. Agora sim, nos Estados Unidos. Exatamente, nos Estados Unidos, onde é feita muita investigação nesta área. Então, eles estão realmente muito à frente. Ela esteve cá no âmbito da reunião de primavera da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, onde deu realmente uma palestra sobre os resultados dos seus trabalhos de investigação para a comunidade médica, no fundo, ter acesso a essa informação na primeira pessoa.
E quais são os trabalhos que ela desenvolve? A área de atuação, sobretudo, nas questões da paralisia cerebral e do autismo, é isso? Esse é o campo em que ela realmente está a ser pioneira. Inicialmente começou por trabalhar com sangue do cordão umbilical no âmbito de doenças do foro hemato-oncológico, que é a aplicação terapêutica que foi indicada primeiramente para este tipo de células, mas realmente, passado algum tempo, começou-se a aplicar o sangue do cordão umbilical em doenças do foro neurológico. E chegou-se a algumas conclusões, particularmente o grupo de investigação da doutora Kurtzberg chegou a algumas conclusões muito importantes e eu diria que surpreendentes. Se estivéssemos a pensar há 30 anos atrás, ninguém pensaria que isto fosse possível. A primeira é que o tratamento de crianças com paralisia cerebral e autismo com o seu próprio sangue do cordão umbilical guardado à nascença é seguro. A segunda constatação é que esse tratamento leva ou está associado à melhoria dos sintomas, tanto da paralisia cerebral, com recuperação da função motora, como do autismo, com diminuição dos sintomas do autismo. E a terceira constatação é que estes tratamentos com sangue do cordão umbilical, autólogo neste caso, porque as crianças receberam as suas próprias células, estão associados a uma alteração ou a um aumento da conectividade cerebral. O que se pensa é que há uma reestruturação das redes neuronais, dos circuitos neuronais, que está subjacente a estas melhorias. Portanto, na prática, é esse o efeito do tratamento nesses casos? Sim. Ou seja, não é isto distingue-se dos tratamentos neste momento disponíveis para estas doenças. Porquê? Porque não atua só para aliviar os sintomas, também atua mesmo naquilo que está a provocar a doença. Por isso é que é inovador. E no caso deste evento que decorreu cá em Portugal e que trouxe esse nome notável da investigação, qual foi o feedback das pessoas que estiveram presentes? O que é que se sentiu perante todas essas descobertas? Ou todas essas conclusões que acabou de anunciar? Eu penso que, com alguma cautela, as pessoas ficaram bastante otimistas relativamente a estas novas formas de terapia. É óbvio que é necessário continuar os ensaios clínicos que estiveram a ser desenvolvidos até agora e que continuam a ser desenvolvidos para que este tipo de terapias inovadoras possa chegar efetivamente ao público numa escala maior. Neste momento estamos a falar numa terapia experimental. E cá em Portugal, o que é que está a ser feito neste âmbito? Neste momento, ainda não existe nenhum ensaio clínico a decorrer neste contexto. É óbvio que há investigação, mais investigação pré-clínica, portanto em modelos animais e em linhas celulares. Nós, Criostaminal, estamos, por exemplo, a desenvolver em colaboração com várias outras entidades, universidades e grupos de investigação, por exemplo, um projeto que pretende tratar doentes de AVC recorrendo às suas próprias células estaminais da medula óssea, neste caso. E como é que esse projeto se está a desenvolver? Já iniciou, já teve início e está programado para breve um ensaio clínico que recrutará alguns pacientes que tenham sofrido AVC e tem que ser próximo da altura do ensaio clínico. Exatamente, sim. Tem que ser elegíveis e tem que ser, sim. E depois esses pacientes terão que dar um consentimento informado em como pretendem participar no ensaio clínico e ser-lhes-á retirada a medula óssea, que será processada no nosso laboratório, num laboratório especial que temos, que construímos para produzir este tipo de terapias celulares e serão tratados com esse produto. E depois teremos que avaliar quais são os resultados, portanto, se existem melhorias ou não
dos sintomas do AVC. Esse será o primeiro ensaio clínico com pessoas mesmo? Reais. Sim, no âmbito deste projeto. No âmbito desse sim, projeto. Sim, sim. De resto, as células estaminais mais comuns, ou pelo menos as que se fala mais amplamente, são as células do cordão umbilical, do sangue do cordão umbilical, mas esta não é a única fonte. É verdade. Já há mais de 60 anos que são feitos transplantes com células estaminais da medula óssea. Esses transplantes são já do conhecimento da maior parte das pessoas, e há outras fontes, de facto, para além da medula óssea, para além do sangue do cordão umbilical. Também existe a possibilidade de retirar células do próprio tecido do cordão umbilical, mas também há outras fontes. De facto, por exemplo, o tecido adiposo também é uma fonte possível para obter células estaminais, e que também podem ser aplicadas para o tratamento de algumas doenças, tem algumas potencialidades também terapêuticas. E de resto, já são cerca de 80, mais de 80 as doenças que, enfim, fruto da investigação, já é possível tratar. Pode enumerar-nos quais são as mais comuns? Sim. Relativamente... Não podemos falar aqui de todas, mas pelo menos as mais comuns. Sim. É verdade que o sangue do cordão umbilical já foi tratado, já foi utilizado para tratar mais de 80 doenças, a grande maioria do foro hemato-oncológico, portanto estamos a falar de, por exemplo, leucemias, linfomas, algumas doenças metabólicas hereditárias, por exemplo, anemia falciforme, anemia aplástica, são algumas das doenças que podem ser tratadas com sangue do cordão umbilical. No entanto, falar de tratamento é uma coisa, falar de cura é outra. Sim, Como é que fazemos aqui esta distinção? Por exemplo, se estivermos a falar numa anemia de determinados tipos ou determinados tipos de doenças em que seja possível substituir o sistema sanguíneo da pessoa por um sistema sanguíneo saudável, competente nas suas funções, nós estamos a curar a pessoa, se o transplante for bem sucedido. Mas, por exemplo, nos casos que falámos ainda agora de paralisia cerebral e autismo, não estamos a falar de uma cura, estamos a falar de um tratamento que permite melhorar os sintomas e atingir outra qualidade de vida, mas não se trata de uma cura propriamente. E acha que as pessoas têm consciência disso? O senso comum tem, enfim, consegue fazer essa diferenciação? Nós tentamos sempre ser rigorosos nessa transmissão da informação. Eu acho Até porque esta é uma temática ainda um pouco confusa para muita gente. Eu penso que é porque é muito científica e requer ter muitos conhecimentos científicos para compreender de facto esta área. E por isso é que também estamos aqui, não é? Para compreendermos melhor e para todas as pessoas conseguirem compreender bem aquilo que se está a tratar quando falamos de sangue, tecido do cordão umbilical, células estaminais. Mas sim, eu penso que as pessoas devem ter consciência que em certas doenças se pode falar de uma cura, sim, mas noutras não. Noutras fala-se de um tratamento. De qualquer forma, o potencial já ninguém lhe tira. Exatamente, claro. Bruna Moreira, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Saúde em Dia, por todos os esclarecimentos que nos deu relativamente a estes tratamentos com células estaminais e tudo a correr bem também para o ensaio clínico que estão a projetar.